Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione. Estamos na disciplina Cidadania e Civismo e nesta aula vamos trabalhar o tema oratória e retórica. Show de bola! Embarque nessa leitura, vamos juntos! Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Vamos apresentar para vocês o primeiro slide desta aula. Compreender a definição de oratória. E aí? Baseado no desenho, tá? Tipo assim, melhor que desenhar é impossível, né? O que para vocês seriam a oratória? Né? O falar em público? O saber se comunicar? O que vocês entendem com a palavra oratória? Vamos lá? O que você entende como uma boa oratória, então, melhor dizendo? Saberia dizer o que seria uma fala eloquente, bem apresentável? Olha lá. A gente pode entender que a oratória é a arte de falar em público, de forma clara, adequada, eloquente, tocante, né? Que convincente e objetiva com a intenção de transmitir uma mensagem de forma convincente. O que é ser eloquente? É uma capacidade de se expressar-se com boa desenvoltura, né? Que você consegue convencer o seu comunicador, locutor, a pessoa que está junto com você. E o que é argumentar? Apresentar fatos, ideias, razões lógicas ou provas que comprovem a sua afirmação. Somando eloquência com afirmação, argumentação, nós temos aí dois pontos pilares de uma boa oratória. Então, assim, podemos se comunicar utilizando algumas estratégias bem bacanas. Mas, professor, eu sou muito tímido. Como que eu vou falar em público? Pois bem, nesta aula vocês vão ter umas dicas de como a gente enfrentar isso, inclusive. Primeiro ponto, sem estudo não tem como. Precisa estudar, não dá para, entre aspas, encher ali, disfarçar, né, com um conteúdo que você não sabe. Precisa estudar para ter uma questão de ética, para que você esteja pautado realmente num conhecimento, que tenha uma boa argumentação. A eloquência, uma estratégia ali, aqui, ajuda, mas não consegue esconder 100% se a pessoa não sabe sobre o conteúdo, não. Fica até feio, falar bem a verdade para você. Ao longo dos anos, muitos professores do Brasil vieram falar comigo. Poxa vida, muito bacana, recebi algumas mensagens, inclusive, pessoal do Nordeste, Paraíba, inclusive. E uma professora me perguntava, né? Você poderia fazer para nós uma videoaula, como conversar, como se expressar com os alunos, com câmera, porque eu sou muito tímida e tal, como fazer isso? Olha, eu falo bem a verdade, eu nunca tinha pensado, assim, de uma forma muito concreta, que pudesse ter um método de como chegar na frente de uma câmera, como conversar com uma boa comunicação, uma boa, ótima eloquência. Eu sinto, assim, às vezes uma coisa, assim, meio que nata, né? Poxa vida, sempre gostei. Não vou deixar de esquecer a minha árvore genealógica. Minha mãe também tinha uma boa oratória, né? Esse ponto aí me ajudou muito. Mas, claro, treinamento, coragem, muita coragem, muitos estudos. Não ter medo de errar, a gente vai errar, erramos muito, para chegar no momento que você está ali mais seguro, que você tem um bom arcabouço, tem que ler muito, para que você também tenha um arcabouço teórico, uma boa bagagem, para você utilizar uma palavra ali e aqui, fazer um link. Poxa vida, ser direto, objetivo nas suas falas. A linguagem corporal interfere muito também. Sabe? Você está aqui, eu vou passar para vocês aqui um assunto. Gente, ninguém vai prestar atenção em você. Você tem que passar com força. É isso aí, galera. É o seguinte, hoje nós vamos estudar sobre... Tudo isso interfere. O nosso comportamento. Claro, exagerar muito na fala, no jeito que você pega o braço e tal, fica meio artificial e fica um pouco mais poluído visualmente falando. Bacana fazer umas falas assim, joga aqui... Vou falar para vocês por aqui, não exagere muito na linguagem corporal, também não precisa ficar uma estátua, né, parada. Hoje eu vou falar para vocês sobre... Né, dá para você brincar um pouco ali aqui, não exagerar, ter um equilíbrio, né, da linguagem corporal, potência de voz. Pense,
Hoje eu vou falar com vocês sobre oratória. E na oratória, vocês vão aprender a como conversar em público. Gente, ninguém vai prestar atenção. O cara vai assim... Quando termina? Pô, é isso aí, galera. Hoje vocês vão estudar junto com o professor Roberto sobre oratória. Vamos ver alguns métodos também de como se comportar em público e como convencer o seu grupo, o professor, que você merece nota. Ser simpático, passar uma brincadeira ali, aqui não exagerar, senão fica meio exagerado ali, fica um pouco poluído ali também, como diz o outro, visualmente falando, né? Joga uma brincadeira, mas jogue também ali o conteúdo que você precise. Nunca perca o fio da meada. Já viram essa expressão aí também? Bora lá, vamos para o próximo slide aí. Joguei umas dicas que, como eu posso dizer, aprendi na prática, né? Fiz um pouco de estudos também, é verdade, mas eu confesso para vocês, é um principal ponto. Não tenham medo, sabe? Não tenham vergonha de errar. Faz parte. Participe ali, como a gente brinca da sala invertida. Pô, nós estamos aí num momento da educação, falando tanto sobre a metodologia ativa. Participe com seu grupo na hora da fala, sabe? Não fique ali só segurando o cartazinho e só um falando. Pô, participe. Então, João, eu vou falar para vocês aqui também, hein, professor? E nesse cartaz, hein, galera, presta atenção aí. Nesse cartaz também está falando lá da guerra, entendeu? Participe, não fique só sendo o poste do cartaz. Quem que é esse aí na sala? Sofistas. Então nós vamos puxar um pouco sobre a história para entendermos que no século V, no período auge das manifestações da cultura grega, lá no auge da democracia em Atenas, surgiu um grupo que ficou conhecido como sofistas. Aliás, os sofistas entraram em conflito, inclusive, com os filósofos socráticos. Porque Sócrates, um cara super inteligente lá que vivia na Grécia, começou a falar o seguinte: olha, esses sofistas, eles falam super bem, são bem convincentes, bem eloquentes. No entanto, eles não estão preocupados com a verdade, não. Nós, filósofos, estamos preocupados em falar e buscar a verdade. Esses sofistas não. Estão preocupados em treinar os jovens atenienses e onde eles vão, porque eles são viajantes, né? Vão vender o pacote aí da oratória para outras cidades também. E o trabalho deles era ensinar os jovens como se comportar em público, como falar em público, como trabalhar para ser, inclusive, políticos, bons cidadãos. Era um grupo de pessoas que ensinavam em cidade a arte do convencimento, a retórica, instruindo os jovens a debaterem com políticos, preparando eles para ocupar os cargos políticos. Os sofistas estavam preocupados em ensinar a arte da retórica e a arte do convencimento. Como o senhor Roberto comentou, entraram em choque, inclusive, com a linha socrática, porque criticavam eles, dizendo que os sofistas não estavam preocupados muito com a verdade. Vamos lá? Explique quem eram os sofistas. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos, Júnior.
Voltei. Bora lá, vamos corrigir essa juntos. Era um grupo de pessoas que ensinavam de cidade em cidade a arte do convencimento, da retórica, instruindo os jovens a debaterem com políticos e preparando-os para ocupar cargos políticos. Afinal, então, o que é retórica? Vamos lá? É a arte de ensinar uma linguagem para se comunicar de forma eficiente, eficaz e convincente, persuasiva. Os gregos na antiguidade usavam a retórica baseada em 3 pilares: o logos, a opinião, o conhecimento. Gente, não tem como você ter uma boa retórica se você não tem um conhecimento. Precisa estudar antes, galerinha do 6º ano. Antes de apresentar em sala ali o trabalho do professor, precisa estudar, precisa ler, precisa pesquisar a tua bagagem ali científica porque você vai apresentar. Não é o 100%. Precisa também passar a emoção, a simpatia, as brincadeiras aí do seu Roberto, a forma de se comunicar, tá aí no pacote aí da simpatia. Ethos, o caráter, a ética, né? Pelo menos esses eram os pilares de uma boa retórica. Dicas para melhorar sua oratória. Vamos lá. Prepare-se, estude antes de falar. Isso é fundamental. Respire corretamente. Não vai sabe? Jogue de uma forma paulatina, né? Pausada, melhor dizendo. Você conversa, jogue aqui. É isso aí, galera. Então hoje nós estamos trabalhando com o tema sobre a retórica e a arte. Pause. E nisso, você pode também pesquisar sobre, entenderam? Não jogue de uma forma correta, parece que está narrando o jogo do futebol lá. Gol! Não, isso não é narrador esportivo. Mantenha a postura corporal, certo? Na hora de falar. Cuide dos movimentos involuntários, também não fique todo assim, que exagerado, né? Jogue, pô, é bacana, o professor Roberto gosta de fazer umas jogadas ali, aqui, fazer assim, né? É legal, não precisa também ficar com a postura parada, intacta, ereta. Você pode. O que está nos chamando a atenção, a dica, é não ficar assim. Então, hoje eu vou passar para vocês aqui um assunto sobre oratória. Aí não, né? Ninguém vai se interessar pela sua fala. O cara vai olhar assim, meu Deus do céu, quem é esse morto aí? Pô, passe vida, emoção, passe energia positiva para as pessoas. Esse local aqui é muito interessante, chama-se Speaker Corner, fica na Inglaterra. É um local que todos podem chegar e começar a discutir, a discursar, e as pessoas vão ouvir. Fica em Londres. Só não pode 2 coisas nesse lugar, falar mal da rainha. E aí, dicas para melhorar sua oratória. Aposte na objetividade do discurso. Ah, professor, mas você sempre está brincando com alguma coisa assim. Mas eu não perco o foco. Eu tenho uma linha de raciocínio, eu dou aquela curva e eu sei que eu preciso retornar para chegar no objetivo. Difícil eu terminar uma aula, uma explicação, ou eu estando em sala de aula, ou estando aqui com vocês na aula, gravando, que eu não consiga terminar ali o objetivo da aula. Difícil. Utilize ferramentas visuais. O professor Roberto está aqui com o slide, imagens. Mostramos aqui, né, o Speak Corners, um exemplo de um local onde as pessoas se reúnem para conversar. Né? Seja espontâneo, no bom humor. Você vai chegar aqui passando para vocês aqui uma oratória com essa energia toda? Não, energia, alegria, um bom humor. Tá? Não precisa ser artificial também, né? Fica rindo assim, né? Mas pode ser espontâneo, pode ser divertido. Não precisa ser chato uma aula, como diz o... Não precisa ser chato também como explicar a matéria, como falar com seus coleguinhas, com os alunos, não é mesmo? Tente não ser repetitivo. É um problema seríssimo, porque você está ali numa linha de raciocínio. Eu entendo. Você está ali concentrado, está na pressão, ali na sala de aula, com teus coleguinhas olhando. Ah, é a vez do João agora, agora ele vai ver. Eu sei, não é fácil. E às vezes acaba ficar repetindo. Você já disse aquilo, né? Confia, como nós falamos aí no forma meio coloquial, confia no teu taco, pode ir, sabe? Sai ali daquela frase, tente continuar a tua linha de raciocínio e tente explicar o que você precisa, certo? De forma calma, relaxe o corpo. Mais uma coisa, eu sou músico, né? Isso me ajuda um pouco, né? Não puxe o ar com o peito. Não faça aqui, ó. Vou ficar até um pouco de perfil para vocês entenderem. Aqui você perde muita potência vocal. Né? O que os músicos, principalmente ópera, precisa muito disso. Dominar
né, a respiração com o diafragma, que fica aqui na barriga, certo? Um pouquinho para baixo. Então, quando você puxa o ar pelo pulmão, por cima do peito, você perde muita potência vocal. Pelo diafragma, ó. Aqui, você pega um som, uma tonalidade e relaxa. Mas você consegue fazer isso sempre, professor? Não vou falar 100%, mas quando você vê, já está automático. Você está explicando, puxando o ar, ó, acabei de fazer, né? De forma automática, pelo diafragma. É possível, sim, acostumar, somente na fala. Você precisa puxar, que você vai fazer uma narrativa um pouco mais prolongada, você precisa puxar um ar maior, você precisa ficar, não é que ficar sem ar, mas que você tenha potência de voz, você tenha potência de pulmão para aguentar a narrativa. É só isso. Cuidado para não forçar muito a coluna. Você fica tão nervoso que você prende a barriga e quando você vê, você já está forçando a coluna e fica faltando ar. Tem que cuidar com isso também. Corpo relaxado, né? Mente sã, incorpore sã, né? E, poxa, passe tranquilamente. Seja espontâneo. Próxima pergunta. De acordo com o nosso estudo, aponte algumas dicas de como ter uma boa oratória. Ah, eu já sei, é do diafragma. Ajuda. Eu estava brincando porque eu sou, né? Poxa, trabalho também como músico. Mas também ajuda. Mas tem outras dicas que nós estudamos. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei, bora lá! Prepare-se para falar, respire corretamente, use bem as pausas, mantenha a postura corporal, cuide de movimentos involuntários. Aposte na objetividade em seu discurso, utilize ferramentas visuais como recurso, não se prenda muito a elas também. Seja espontâneo e tenha um bom humor, tente não ser repetitivo. O que dificulta uma boa oratória? Nervosismo, medo, falta de uma boa dicção, certo? Mas tudo é possível superarmos e trabalharmos, diminuir pelo menos. Fiquem tranquilos. A falta de confiança, o estudou ou deixou de estudar a matéria, isso é fundamental, gente. Potência vocal. Eu vou falar para vocês aqui da oratória. Gente, eu vou falar para vocês aqui um conteúdo sobre a oratória. Olha a diferença. O que chamou mais atenção? Não se trata de erguer a voz, não é gritar também, eu vou gritar aqui para todo mundo ouvir. Não é isso, não precisa fazer escândalo, né? Mas ter uma potência vocal mínima possível que você seja ouvida, a sua tonalidade de voz. Pô, vou navegar novamente aí nos mares da música, né? A gente usa muito que é o conceito de timbre de voz, né?
Imagine alguém com a voz fininha, pô, joga uma voz bacana, que você jogue. Mas você consegue trabalhar com isso, professor? Porque você é músico, né? Não, todo mundo consegue dar uma melhoradinha ali na tua tonalidade, no seu timbre de voz. Todos. Alguns mais, outros menos, mas todos nós conseguimos. Isso é uma coisa do ser humano. Fiquem tranquilos. Copie a última pergunta aí. De acordo com o nosso estudo, aponte agora situações que prejudicam uma boa oratória. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei, bora lá. São várias situações que prejudicam. Nervosismo, medo, falta de uma boa dicção, falta de confiança e, principalmente, não estudou, né? Já é, Elvis. Nessa aula, estudamos que oratória é a arte de falar em público de forma clara e adequada. Que é possível, sim, algumas dicas que nos ajudam. Ferramentas visuais, bom humor. O que é uma ferramenta visual, professor? Slides, um vídeo, uma imagem, um cartaz. Tudo são ferramentas visuais. Pode melhorar a oratória e a intenção de transmitir uma mensagem de forma convincente. Nossas referências, galerinha, só agradecer a todos vocês do sexto ano, aquele abração do seu Roberto. Foco nos estudos aí, força, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém, né? Até a próxima, valeu!